da Assembleia como fora. Nós vimos no caso de Ananias e Safira, né, no começo desse capítulo 5, esse era um poder exercido dentro da igreja. Um poder que mostrava realmente que Deus estava habitando na igreja, em espírito. O Espírito Santo estava ali, era Deus ali, habitando na igreja. E Deus não pode ter relação, não tem nenhuma relação com o mal. A própria presença de Deus, ela exclui o mal. Então, quando naquele frescor, aquelas almas estavam se desprendendo do que tudo que tinham em favor dos demais, era o amor, né, sendo plenamente exercido, e era genuíno, era algo que a fé produzia neles, tudo isso, esse amor, essa confiança em Deus, e então nenhuma necessitada havia, eles faziam isso mesmo voluntariamente, não era ordem, não era obrigação, não era nada. E Ananias e Safira, eles quiseram mostrar que também tinham isso, mas sem a realidade dessa fé, sem a realidade desse amor que a fé produz, né, que o Espírito Santo dá forças, né, para ser exercido e tudo mais. Eles fizeram isso querendo parecer exteriormente que estavam também nesse avivamento, nesse embalo, né, que estava acontecendo ali naquele momento. Então não era algo verdadeiro. E na presença de Deus, isso não pôde passar sem um julgamento. E nós vemos que sempre é assim, o bem, ele deve ser comum, ele deve ser constante e ser uma coisa que se convive completamente no bem. Porque quando o mal se manifesta, então ele é julgado de uma maneira muito severa. E é isso que eles estavam vivendo nesses primeiros dias da igreja. Estavam vivendo nesse bem, né? O amor de Deus, Deus presente ali. E Ananias e Safira não viram a realidade da presença de Deus ali. E acharam que era como antes, no templo, na religião judaica, tudo caído, tudo, já ninguém mais seguia as coisas de Deus, nem lei, nem nada, nem os mandamentos dos homens tampouco, porque nós sabemos que o homem não adianta, pode cercar ele do jeito que for, ele escapa. E então, não crendo nessa realidade, eles pensaram que era como fazemos de conta, como os fariseus, os saduceus faziam de conta, que eram religiosos, que eram pessoas que tinham os oráculos de Deus, que ensinavam aquele povo pobre e tudo mais. Eles pensavam isso. Só que na realidade, quando eles deram com a realidade, então o mal imediatamente é julgado. Vocês veem que foi julgado ali, em Ananias e Safira, um pecado para a morte. E foi uma mentira. E nós vemos que o apóstolo João fala, Tiago também fala desse pecado para a morte. O que é o pecado para a morte? É justamente a manifestação, né, do mal na Assembleia e imediatamente é julgado. Se o Espírito Santo julgar aquele pecado um pecado para a morte, então a pessoa morre. Morre o que? É morte eterna? Essa é morte para que vai para o lago de fogo? Não é, não se trata disso. Um cristão mesmo pode ser julgado um pecado para a morte. Ele morre aqui nesse mundo porque não convém que ele fique mais aqui nesse mundo. Ou para que Deus manifeste o seu poder, manifeste a realidade da sua presença. Então pode acontecer um pecado para a morte. Ele pode ser julgado com a morte. E é o que aconteceu com Ananias e Safira. Então esse era um poder exercido dentro da Assembleia. E
tanto dentro como fora. Aqui nós vemos, aqui também, e também na cura do coxo, que estava na porta do templo, e esses milagres que foram feitos, né? Essas multidões concorrendo e tudo mais, e agora esse aqui de saírem da prisão dessa maneira. O que era isso? Era um testemunho dado em poder, mas fora, era o mesmo Espírito, fazendo esse testemunho ser exercido fora da igreja também. E nós vemos que esse poder, né, que hoje nós não enxergamos mais, né, na igreja, naqueles dias, primeiros dias, ele estava lá para estabelecer as coisas completamente no seu devido valor, né? E Deus estabelecendo em perfeição a igreja aqui na terra, e o mal sendo julgado, o poder para julgamento do mal, porque nós aprendemos, né, no começo de Atos, que aqueles pães, né, do dia de Pentecostes, da festa do Pentecostes, aquele pão era levedado, ele tinha fermento, e o fermento é uma figura do mal. Então a igreja tem, ela convive no meio do mal, só que é um mal julgado. Então nesses dias primeiros aqui, esse mal era julgado com todo o poder, era o bem no meio do mal. Quando se manifestava o mal, era julgado imediatamente. Hoje, na verdade, nós vivemos uma outra realidade. Toda a igreja professa, né? E é o mal no meio do bem. É uma coisa... o bem é raro, vamos dizer assim. Né? Então, tem que haver julgamento também, e há esse julgamento, há o poder de Deus, né, para isso ainda hoje, mas não nesse mesmo caráter, né, que foi naqueles dias, nesses primeiros dias. E esses saduceus e fariseus, né, porque o Gamaliel lá, que aparece aqui, ele era um fariseu, nesse versículo 34, obrigado. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel e tal, os saduceus estavam lá, e depois levantou-se também os fariseus, né, estavam presentes também, e uma das acusações dele é que eles queriam lançar o sangue desse homem, no versículo 28, nós vemos no final do versículo: e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mas, vamos ler em Mateus 27. Nós já lemos esse versículo aqui, mas é interessante porque perde-se a noção, a infidelidade, a dureza de coração, a falta de humilhação, de se humilhar perante um poder que é reconhecido ser um poder de Deus, faz com que eles fiquem completamente sem noção, sem inteligência do que eles estão fazendo, sem entendimento do que eles estão fazendo e falando. No capítulo 27 de Mateus, versículo, vamos ver aqui, 25. Eu queria um pouco antes, por favor, porque mostra que estavam ali, assim, no versículo 11, 27, 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E depois nós vamos lendo, né, até chegar no versículo 25, 24 também. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou a mão diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos.
Eles disseram isso. Aqui foi todo o povo, mas eles estavam concordes, os príncipes, os anciãos, todos concordes com isso. O seu sangue caia sobre nós. E agora eles estão dizendo, vocês estão nos acusando do sangue desse homem? Olha, estão apenas dizendo o que eles falaram. Eles se responsabilizaram por esse sangue inocente que ia ser derramado. Então, os discípulos, mais se fortaleceram ainda no Espírito, para levar esse Evangelho e dizer a eles essas palavras que um testemunho muito claro, muito ousado, que antes do Espírito Santo vir à Terra, jamais eles podiam pensar em dar um testemunho dessa forma que deram aqui. Mas isso mostra, completando esse pensamento de que o poder era exercido tanto dentro como fora da igreja. E nos nossos dias nós vemos muita preocupação fora da igreja, como se houvesse um poder fora da igreja que pudesse então ter todos essas conversões, esse poder sendo exercido com milagres, com prodígios e curas e manifestações, e dentro não se percebe tanto a corrupção, o mal que está dentro. Então, por isso que é muito necessário, hoje, para um cristão, ele entender onde ele deve estar congregado, com quem ele deve estar congregado, por que se congregar, por que se apartar, qual que é o motivo disso? É por isso, porque não se tem em conta hoje o mal dentro da igreja, o mal não julgado. E Deus não pode estar num lugar onde esse mal permanece. Ele pode estar, o mal como ele está em nós, mas ele está sendo julgado, ele está em julgamento. Deus está exercendo esse julgamento. Deus, em espírito, está exercendo esse julgamento. E fora, infelizmente, nós devemos dizer a mesma coisa. Esse poder que está fora, nem muito pouco é do Espírito, o poder do Espírito Santo fora. Porque é um poder, vamos chamar, um poder mentiroso, e que tem outras finalidades, que é glorificar o nome de Cristo e trazer as pessoas para Cristo realmente, como era o caso aqui. Esse poder sendo exercido pelo Espírito Santo para trazer as almas a Cristo. E não como nós vemos nos nossos dias, trazer as almas à sua religião, à sua comunidade, qualquer coisa assim. Então, esse poder não deve ser confundido. O poder do Espírito Santo e o poder da carne. O esforço da carne em imitar as coisas de Deus. E foi uma dessas coisas que interiormente teve um julgamento severo, que foi o caso de Ananias e Safira. Imitar a fé que eles não tinham. E exteriormente, nós vamos ver um pouco mais para frente, até com o próprio Elimas, o mágico, que é o exemplo mais claro disso, que era um homem querendo ter um poder, mas não para glorificar a Cristo, mas para ele ter o poder de fazer as coisas por ele mesmo. A verdade de Deus como um todo. O Espírito Santo continua na terra. Depois que Cristo foi glorificado, subiu ao céu, o Espírito, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo continua aqui na terra. Nem tampouco o corpo de Cristo foi imaculado. O corpo de Cristo é o Filho. São todos aqueles que fazem parte da igreja, que têm o Espírito Santo. Mas o testemunho estava na mão dos homens. Os homens fizeram o que com o testemunho? Eles deixaram o mundanismo entrar, e o mundanismo foi entrando. E conforme vai entrando, o Senhor vai saindo, como o texto acabou de falar. E como, se a verdade de Deus não muda, como a igreja muda, entre aspas, digo eu?
Nós vemos aqui o poder, no princípio, e os homens hoje, os chamados da igreja cristã, eles olham para isso aqui e querem imitar o poder dessa igreja aqui, que no princípio foi estabelecida, um poder tanto interior como exterior, como foi acabado de dizer. Mas eles fecham, fazendo isso, eles fecham os olhos para o estado atual da igreja. Como está a igreja hoje? Se a gente for olhar lá em Apocalipse, capítulo 3, nós vemos a igreja de Filadélfia. O Senhor diz: eis que tens pouca força, contudo não negaste o meu nome. Nós vemos que mudou a coisa, então. Saiu daquele grande poder, e uma vez deixado na mão dos homens, os homens fizeram isso, e nós vemos depois que a reunião passada foi falado, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aqueles que aceitam a autoridade do Espírito Santo, tem o Senhor Jesus como centro, esses sim estão reunidos em nome do Senhor, e o Senhor está no meio. Porque nós não procuramos o quê? Grandes poderes. Nós não somos, nós vemos que a prostituta lá em Apocalipse, isso, está adornada de ouros, de joias. Então não é o estado atual da igreja, ela não está adornada com prata, ouro, joia, para que todo mundo olhe e diga: olha como é grande a igreja. Não, Deus tirou o adorno da igreja. Não se olha hoje e não se vê. Onde está a verdade disso? Como diz Maria Madalena: levaram o corpo do meu Senhor, eu não sei onde puseram. É como se falasse da igreja: levaram a igreja, eu não sei onde colocaram. O que era para ser, né, um batalhão, uma esquadrilha, se a gente for olhar, é interessante esse exemplo, se a gente for olhar, por exemplo, um exército dos coreanos, um exército dos alemães marchando, a gente olha e vê exatamente os homens, a gente fica atuando e fala: não pode, aquele exército, aquele batalhão está marchando todos iguais. Não tem nenhum diferente. A igreja era para ser um batalhão, marchando todos iguais, não tem ninguém diferente. Mas seria o mesmo, cara, ou uma esquadrilha, aqueles aviões voando juntos, né, todos sabendo o que está fazendo. Se a gente olhasse e visse um batalhão, um marchando para a esquerda, outro para a direita, outro para trás, outro fora do passo, seria fácil da gente ver. Né? E hoje é o que a gente vê. Mas seria a mesma coisa que a gente fechar o outro. Mas atrás desse batalhão vem vindo 2 e 3. 2 ou 3. Marchando exatamente da mesma forma, semelhante ao que? Através de um outro poder, que não é o poder deles, é o poder do Espírito Santo. E, sem dúvida nenhuma, o dom de apóstolo é o principal deles. Nós vemos, se a gente abrir lá em Efésios 4, versículo 10. E aquele que desce é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o que Deus está preocupado. Deus está preocupado na edificação do seu corpo. Deus está preocupado com os membros do corpo de Cristo, que é a sua. Cada um é o templo do Espírito Santo, e todos, coletivamente, somos os seus membros do seu corpo. E aqueles apóstolos que nós vemos lá em Atos, eles não são mais, não tem mais. Sobraram o quê? Os que permanecem até o final. Sobraram os profetas, os evangelistas, os pastores e doutores. Onde estão todos eles? Não sei, cada um tem o dom do Espírito,
nós sabemos que nós conhecemos alguns evangelistas, profeta, quer dizer, profetiza, que ensina a palavra de Deus, doutor, pastor, também que pastoreia o rebanho, mestre, que a igreja, professando, os membros estão espalhados, mas os dons permanecem. Deus deu cada um desses dons, quando Cristo subiu ao céu, ele deu dons. E hoje, na igreja, o que nós vemos lá em Timóteo? Fases a vez do evangelista. Pô, se ninguém achar que tem dom, como é que nós vamos fazer? Ninguém fala aqui, ninguém dá um hino, ninguém dá um salmo, ninguém lê um trecho, ninguém levanta para dar graça, ninguém levanta para dar graça pelo pão, sempre os mesmos. Quer dizer, cada um tem o seu dom, tem a sua responsabilidade, tanto os homens quanto as mulheres. Não pensa as mulheres porque elas não falam, que elas não têm responsabilidade. São membros do corpo de Cristo, elas têm que estar em oração, elas podem ser pastoras. Como ser pastor? Pode fazer visita a um irmão doente, tal, nesse caso. Ela pode proferir uma palavra também, para as outras mais óbvias não falam a palavra. E os homens também. Cada um, né, não é um negócio miraculoso. O dom do Espírito não é assim, daqui a pouco ele invoca e cai o Espírito mil, levanta e começa a falar. Não é isso. Deus é Deus de verdade. Deus ele obra o quê? Ele obra a ordem. Nós vemos a ordem de Cristo. Então, infelizmente, o que nós vemos hoje é essa grande casa, mas o corpo de Cristo continua intacto. As pedras vivas estão todas juntas. A igreja professando que ela vai para quem está destinado. Mas quando a última pedra foi colocada, quando o último crente se converter, o Senhor vem para pegar a sua igreja. Vai subir imaculada, sem mancha, nem ruga, nem coisa nenhuma. O testemunho. Rapidamente, somente colocar algo que, para nós entendermos como houve essa evolução negativa, vamos chamar assim, da igreja, porque como ela foi colocada sob a responsabilidade do homem, né, então isso caiu e veio se corrompendo e chegou aos nossos dias. Mas esse mesmo poder do Espírito Santo, ele opera. Eu repito, não da forma como era lá nesses primeiros dias. Nós podemos ler uns versículos em Efésios, capítulo 3, 2 versículos apenas. O apóstolo Paulo está falando de sua pregação entre os gentios e a igreja. No versículo 9 e 10, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Essa dispensação do mistério é o tempo que nós estamos vivendo aqui e agora, desde aqueles dias lá, os primeiros dias, até os nossos dias também. No versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Mas agora a igreja aqui na terra, os principados e potestades estão conhecendo essa multiforme sabedoria de Deus que está sendo exercida agora mesmo aqui na terra. E então a queda da igreja, ela está dentro dessa multiforme sabedoria de Deus. Hoje mesmo Deus está agindo a sua multiforme sabedoria para mostrar aos principados o seu poder pelo Espírito Santo. Há um exemplo em Davi, por exemplo, disso, porque Davi, ele ficou
ele era rei, ele era poderoso, ele exercia o seu poder como rei. Mas muito tempo Davi exerceu o seu poder, sabe como? Fugindo. Era Davi em fraqueza, ele fugindo do inimigo, fugindo de Saul, ele estava exercendo o poder de Deus, fugindo. E hoje nós temos então essa mesma forma, né? Hoje o poder de Deus está aqui, mas de uma forma diferente. E isso nós vemos muito, né? Como o recente escritor tem escrito muito sobre isso, das segundas epístolas, né? Por que as segundas epístolas? Por causa dessa queda da igreja, que hoje Deus tem que agir de uma outra forma, embora com o mesmo Espírito, o mesmo poder, para nos fazer humilhar, submeter-nos à humilhação e dizer: nós, Senhor, queremos fazer a tua vontade. Como vamos fazer? No meio de tanta ruína. Tem que haver um poder aí muito diferente do que naqueles dias, mas um poder real de Deus exercido em cada alma, para que possa então se submeter à vontade de Deus nesses dias da queda da igreja. Então, a multiforme sabedoria de Deus é mostrada ainda hoje na queda da igreja.